Beleza, acho que a gente pode começar sim. Quem ainda não chegou, daqui a pouco entra no esquema aqui. Show de bola. Vamos lá, então, para o dia 2 da nossa aulinha aí de Design System. E hoje, só para voltar no que a gente já conversou, né? Então, semana passada a gente basicamente falou sobre o básico do Design System, os conceitos principais, né? E aí, no finalzinho, a gente conversou. Então, eu trouxe algumas coisinhas que vocês conversaram na última aula para cá, alguns exemplos legais. Então, assim, eu estava planejando fazer um código um pouquinho diferente, eu trouxe uma coisa um pouquinho mais prática, mostrando como é que são os entregáveis de código e tal. Então, acho que hoje a ideia é a gente passar na parte mais de sujar a mão hoje, ver como é que é um design system na prática, como é que ele funciona. E aí, eu não consegui trazer na última aula, mas eu trouxe nessa, pedi aprovação do pessoal, eu trouxe os exemplinhos do design system do iFood também, para vocês darem uma olhada como é que é o código, como é que é a documentação e tal. Acho que aí é um pouquinho de como é que é o nosso dia a dia lá, como é que é isso, o uso real disso pra gente. Tá bom? Pessoal, como sempre, fiquem à vontade para me parar a qualquer momento. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não precisa esperar até o final. Às vezes é até mais legal no contexto ali poder parar para perguntar. E aí, depois das ferramentas, a gente faz um breakzinho de 10 minutos para pegar uma água, ir no banheiro, a gente volta. E aí, esse traçando o plano vai ser um workshopzinho que a gente vai fazer aqui. Então, preparei um materialzinho para vocês irem preenchendo. A ideia é que vocês saiam daqui hoje com um planinho aí para começar a dar os primeiros passos do design system de vocês. Beleza? Vocês têm alguma dúvida da semana passada? Querem trazer alguma coisa para discussão? Vamos embora. Então, vamos embora. Se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone e me parar aí, tá bom? Sem estresse nenhum. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, então, deixa eu só ajustar o zoom aqui, é sobre o modelo de gestão. E esse é um tópico bem importante para vocês, porque a grande parte do sucesso ou não do design system depende de escolher um bom modelo de gestão. E um bom não quer dizer que tenha um melhor que o outro. Quer dizer que tenha um que funcione melhor para cada caso. E existem... Eu vou falar um pouquinho mais na frente, que assim, não tem, como sempre, não tem certo e errado, tem aquilo que funciona para o contexto que você está. Mas tem 3 modelos que são meio que um pacote fechado que vocês podem usar. Tem o solitário, o centralizado e o federado. Eu vou entrar um pouquinho em detalhe em cada um, falar os prós e contras, mas já vale ir colocando isso na cabeça e fazendo pergunta, porque essa é uma das decisões que vocês têm que tomar hoje, ou pelo menos começar a discutir sobre hoje. Qual é o modelo de gestão que vocês vão escolher para o design system de vocês, tá bom? Como sempre, as referências que eu uso estão todas aí embaixo, tá? Depois vocês recebem o link para a apresentação. Se vocês quiserem ler mais, eu estou usando bastante material do Nathan Curtis. Ele trabalha bastante essa parte mais prática de gestão e tal do Design System, que eu tenho bastante referência para ele aqui hoje. Primeiro é o solitário, que é geralmente como começa. Então, assim, para você identificar, eu tenho um modelo de gestão solitário hoje, geralmente é um time, um designer, uma pessoa de engenharia, que está fazendo alguma coisa e fala, putz, olha que legal, eu padronizei todos os nossos botões numa biblioteca do Figma e a gente pode começar a usar. Essa pessoa vai lá e publica essa biblioteca. Geralmente é assim que começa, porque é meio que o jeito natural, a gente sente a necessidade, né, no dia a dia de fazer e meio que naturalmente a gente começa a fazer assim. Então esse é o jeito principal. Só que o grande problema de você fazer isso com uma pessoa só, contribuir e todo mundo usando, é que ele fica enviesado pelo time. Quando a gente falar de contexto e enviesamento pelo time, pensa assim. Imagina que é o time uma pessoa de design e de engenharia do financeiro que estão trabalhando nessa biblioteca, que é o nosso design system. A maioria dos componentes que está lá está pensando só na parte do financeiro, porque essa pessoa não tem o contexto do resto. E ela não está ouvindo o resto. Então é meio que uma contribuição solitária. A hora que você vai usar um gráfico, ele pode estar, o gráfico, um botão, um texto, pode ser que não tenha aquilo que você precisa. Esse é o primeiro grande problema de fazer isso solitário. O segundo problema é a falta de prioridade e de foco. Então, quando você não tem prioridade, e muitas vezes nem fala sobre isso, é mais um esforço de, olha, já que a gente está fazendo, vamos fazer aqui, colocar na biblioteca, se tiver outra coisa, vai entrar na frente disso. Tá? Espera um minutinho só, pessoal. Foi mal, passou um carro aqui na frente, os cachorros deram uma latinha.
E o último é que isso é impossível com times grandes. Então, se você tem lá 4, 5 squads trabalhando, meio que funciona. Quando você leva isso para um time grande, as demandas são tantas que meio que você corre o risco de, se você continuar com esse approach, de cada um meio que criar o seu design system. E aí você começa a piorar o problema ainda, né? Porque cada um começa a reutilizar os componentes diferentes. Então, pode ser que esteja acontecendo hoje no time de vocês, e ótimo, já é um excelente primeiro passo, mas a ideia é evoluir, não é ficar muito tempo no solitário. Tá? Então, não vou nem falar muito dele, nem dar muitos exemplos aqui. O segundo é o centralizado. Então, quando vocês ouvem falar de times de design ops, do design system e tal, geralmente é assim que funciona. Tem um time centralizado, né, que cuida do design system, que produz tal. O Airbnb, por exemplo, começou assim com o design system deles. E tem duas grandes vantagens para fazer assim. A primeira é foco e prioridade. O trabalho desse time é fazer o design system, é fazer as ferramentas de design, né, é trabalhar com a operação de design. Então, é difícil você não ter foco e prioridade, né? Meio que esse é o que eles precisam fazer, as metas deles estão relacionadas a isso, o dia a dia deles é isso. E o segundo é que é bom centralizar algumas práticas e processos. Então, eu não lembro quem foi da última vez que perguntou, mas perguntaram sobre acessibilidade. Se você tem um lugar centralizado, tem uma pessoa que define, a gente precisa trabalhar a acessibilidade desse jeito ou daquele jeito, e vamos fazer esse processo para funcionar assim. Ou a gente quer adicionar um conteúdo novo no Design System, vamos colocar um processo assim. Então, é bom que você centraliza, alguém define e garante que isso está acontecendo. Mas tem problemas, né? Primeiro que é sem contexto do dia a dia. Então, de novo, uma pessoa que não está nos squads, não sabe as dores, ela sabe isso de segunda mão, né? Então, as pessoas de design chegam nessa pessoa para falar, olha, eu preciso de um botão maior, eu preciso de mais níveis de texto, eu preciso de pesos diferentes, isso aqui tudo de segunda mão. Tem um pouco de... E aí depende de organização para organização isso aqui, mas você pode sofrer com falta de influência. Ou seja, é difícil direcionar o trabalho dos outros designers, de falar, a gente tem que usar o design system, e você vai falar, beleza, tem meta para bater, deixa trampar. E o valor vai diminuindo gradativamente. Acho que esse é o ponto que eu queria estender um pouco mais. Quando a gente pensa no design system, ele tem uma curva de valor. Então, quando você começa, faz o botão, os inputs, texto, cabeçalho, isso tem um valor enorme para pouquíssimo esforço. Então, isso é coisa de semanas para você colocar no design system, para codar, e tem um valor enorme. Você começa a ganhar muito. Só que quanto mais complexo e maior está o design system, menor é o valor que você pode trazer com cada iteração. E aí esse time, se ele não tiver outro foco, além do design system, por exemplo, às vezes o time de design ops tem um foco maior e tudo bem, mas ele pode começar a perder valor ao longo do tempo. Então as pessoas vão olhar para esse time daqui 6 meses, 1 ano e falar, putz, será que esse time realmente está trazendo valor para a gente? Será que esse é o jeito certo de fazer gestão? E a gente vai conversar um pouquinho lá na frente sobre modelos de como fazer a mistura de vocês, né? Talvez esse seja um começo. Então, por exemplo, durante os primeiros 3 meses, tem um time que só cuida disso e depois partir para um modelo federado, por exemplo. Acho que é importante ter isso na cabeça, né? O valor do design system, ao longo do tempo, ele vai... Cada 1 hora de esforço que você coloca lá não tem o mesmo valor. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? E o federado, que é o modelo que a gente usa no iFood hoje, a gente está indo para uma mistura. A gente passando do federado para uma mistura entre o federado e o centralizado. A gente quer ter pessoas só de design ops que cuidam só da parte mais operacional do design system. Mas foi assim que a gente começou. Por quê? Porque lá no iFood a gente tinha o dia a dia era muito presente, a gente tinha muita coisa para fazer. E ao mesmo tempo, a gente viu uma oportunidade de usar o design system para fazer mais rápido e para fazer melhor. Então, a gente elegeu algumas pessoas que são responsáveis por montar essa federação, né? Daí que vem o nome de, como se fossem vários estados ali. Eu vou falar um pouquinho de como selecionar essas pessoas e tal. E elas meio que formam o time que trabalha o design system. Tá? Então, acho que a principal vantagem disso faz parte do dia a dia. Então, são as pessoas que estão trabalhando no design system que fazem o design system, estão usando ele. E isso é muito bom, porque são dores do dia a dia. Se o botão ficou muito grande, se o espaçamento não está funcionando, essas pessoas sabem e trabalham para resolver rápido. Tá? E os melhores talentos vão trabalhar. Então você tem uma pessoa que é muito boa com visual, uma pessoa que é muito boa com interface, com arquitetura, todas elas podem contribuir para o design system, ao oposto de você ter uma pessoa que vai ser muito bom em uma coisa e não tão boa nas outras, trabalhando lá no design system. E as 3, acho, pontos
para ficar de olho se isso vai funcionar ou não, precisa de gente experiente, então tem que ter maturidade para trabalhar nisso, não é uma coisa fácil trabalhar no modelo federado. Ele introduz muito, muito ruído, porque é muita gente trabalhando e meio que não tem uma pessoa mandando no processo como no centralizado. Então isso introduz muito ruído, precisa de uma certa maturidade para fazer funcionar. A gente ainda bate em dificuldade para priorizar, porque se são os designers que estão e os engenheiros que estão nos squads que estão fazendo isso, eles ainda têm o dia a dia. Então existe uma negociação, um apoio da liderança para fazer isso funcionar. E precisa de mais disciplina, porque pode ser que simplesmente as pessoas parem de fazer, porque eu não consigo mais contribuir e tal, de repente o design system morre ou fica estagnado. Então precisa de disciplina nesse sentido de se comprometer e colocar isso como meta pessoal, de ir lá e fazer isso. Aí que o apoio da liderança vai ser bem importante. E aí, acho que a próxima grande pergunta sobre o modelo federado o que quer dizer trazer os melhores talentos? Né? E aí, é isso que a gente estava conversando de quem são as pessoas que fazem melhor determinados tipos de coisa. Então, tem uma pessoa que é muito boa com visual, tem uma pessoa que é muito boa com interação, com arquitetura de informação, com microinteração, com direção de arte, por exemplo, para fazer a escolha das cores, para gerenciar isso. Então, o ideal, o bom do modelo federado é que você consegue trazer todas essas pessoas para colaborar no design system. E elas não precisam, inclusive, ficar para sempre no design system. Elas podem colaborar por, sei lá, 1, 2, 3 meses, ou um exemplo mais prático do iFood. A gente está redesenhando alguns aplicativos. A gente trouxe uma pessoa que é muito forte em visual para trabalhar junto com esse pessoal, para já colocar essas coisas no design system. Então, essa pessoa não vai ficar para sempre trabalhando nisso. Mas, nesse momento que a gente está redesenhando bastante coisa, a gente trouxe a força dessa pessoa para dentro, para colaborar para esse esforço do design system. Então, ele dá bastante flexibilidade nesse sentido. E é importante que você escolha gente de todas as áreas, para não enviesar também. Então, não adianta ter esse pessoal só que trabalha na web se o design system funciona no mobile também, né? no nativo, perdão. Então, é importante que uma pessoa de cada área, esteja trabalhando ali dentro. Tá? E aí é aquela parte de que nunca tem certo e errado, tem o que funciona. Né? Então, uma das dicas que é o que a gente está experimentando agora no iFood é o centralizado mais o federado, que eu já ouvi falar bastante bem de algumas pessoas que eu conversei sobre como fazer. O que é isso? Ter uma pessoa, né, como se fosse, entre aspas, o presidente do design system ali, que é quem concentra a maior parte da responsabilidade do dia a dia, mas ter pessoas que estão colaborando para isso. Então você vai ter um designer, nos próximos 3 meses a gente vai passar por uma mudança grande que a gente vai ter muito mais foco em mobile. Vamos trazer alguém de mobile para participar e colaborar para o design system nesse período. Então acho que essa mistura pode dar, a que a gente está experimentando, e pode dar bastante flexibilidade nesse sentido, com a parte boa do centralizado, que é a gestão dos processos, o foco, né? Então acho que a gente está tentando ver se essa mistura funciona e parece que vai ser bom. E outro se você tem, né, no modelo federado, times responsáveis por isso, vale a pena dar uma mudada, às vezes, de quem está responsável, tanto olhando para o momento do projeto, né, então, o que está acontecendo naquele momento ali, o time tal está trabalhando numa versão nova, responsiva para a versão web. Putz, talvez faça sentido trazer alguém que está trabalhando nisso para colaborar nesses componentes já no design system. Eu acho que é bem legal pensar, tá? E não são essas as duas únicas opções. Se vocês tiverem alguma ideia, provavelmente vale a pena experimentar. Acho que escolhe um e começa, e aí não sintam medo de experimentar para um lado ou para o outro. Tá? E aí eu vou passar umas dicas de gestão de como é que você faz para garantir que o design system está rolando. Tá? A gente vai passar por 3 coisas. Primeiro que é a comunicação ativa. Então, como o design system é um esforço que não tem um resultado tangível e imediato, o que eu quero dizer com isso? Não é uma feature em produção, não vai trazer dinheiro diretamente para a empresa. É importante que esteja comunicando constantemente o que é que está acontecendo. Acho que deu algum problema no slide. Os subtítulos estão errados, tá? Ignorem eles. Acho que não atualizou. Caiu a luz aqui ontem à noite, a gente não atualizou. A segunda é a rotinas e acompanhamentos. Então, como é que você faz para garantir que as coisas estão andando, para dar cadência nas coisas? E o terceiro é a parte de métricas. Como é que você vai encontrar números que te falam que o seu esforço do design system está funcionando? Tá? Vou começar então sobre a parte de comunicação. Como é que a gente faz hoje no iFood? Então, hoje a gente tem um boletim semanal,
e que o Beto, que é uma dessas pessoas que trabalha no Design System ali, ele traz para a gente o que mudou na última semana. Então, tanto da parte de engenharia, né, se teve algum... Porque aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente de código, como é que isso funciona, mas às vezes é muito importante que a parte de engenharia esteja na comunicação, né, que não pense só na parte dos componentes, do design e tal. Então, ele traz a questão de engenharia, que a gente está falando um pouco mais de aplicar melhor algumas coisas. E aí, de design, ele trouxe o que aconteceu a gente vai falar um pouquinho também de estrutura de design system, mas a gente tem um core de tokens e a gente separa em 3 design systems, em 3 bibliotecas diferentes, né? De restaurantes, logística e consumidor, porque são bem diferentes. Ele traz updates aqui nessa semana para logística e restaurante, que teve coisa. Dá para ver que a gente foi fazer a documentação depois de ter feito componente, por exemplo. Aí foi que o Beto veio contar que estava fazendo isso. Então, façam como vocês quiserem, pode ser ferramenta, pode ser e-mail, pode ser Slack, tanto faz, mas é importante ter essa cadência, alguém responsável por comunicar o que mudou. Segundo, parece besteira mas muitas vezes é uma das coisas mais importantes, que é ter uma página inicial que ajuda as pessoas a entenderem tudo que elas precisam saber sobre o Design System. Nosso no iFood chama Pomodoro. E aí aqui você tem canal do Slack para discutir, tem arquivos do Figma, tem o código no GitHub, tem a nossa agenda de reuniões aqui, tem a documentação do Zero Height, tem os guias de desenvolvimento. Então, para o dev que quer começar a usar React, o Pomodoro React no projeto que está trabalhando, é só pegar, ler esse documento, importar as bibliotecas e começar a usar. Então, a gente se esforça bastante nesse sentido, que é uma documentação que vai até um pouco além. A gente vai falar de documentação do Design System especificamente, né? Essa vai até um pouco além, que é garantir que toda ferramental para quem quer começar, meio que está lá, você não precisa perguntar para ninguém. Então, essa é uma dica muito boa de ativamente se preocupar em comunicar essas coisas. E o segundo que a gente vai falar um pouco mais em detalhe, nem vou entrar muito, que é documentar o Design System. Isso precisa ficar de pé sozinho, as pessoas precisam entender. Segundo, rotinas e acompanhamento. Acho que a primeira dica é criem um jeito de organizar as tarefas, escolham uma ferramenta, elejam uma pessoa para tomar conta disso, para cobrar, e pode ser meio que esse presidente, se quiserem ter no início, ou pode revezar quem está fazendo isso a cada mês ou a cada ciclo de 3, 6 meses, dependendo de como a empresa funciona. Mas é importante que tenha essa visão centralizada do que está sendo feito, tanto para os designers saberem, quanto o pessoal de engenharia se programar, quanto para a gente poder garantir que está rolando, né? E aí tem até um spoilerzinho que a gente vai falar um pouco para frente, que é a questão de propostas. Então, por exemplo, você quer fazer uma proposta para o Design System no sistema federado, é legal que tenha essa visão de quais propostas foram feitas, quais foram aprovadas, o porquê, e é bem importante ter isso documentado, tá? Ter uma ferramenta. Sync. E aí, hoje em dia, com a pandemia, acho que a gente está em casa, está fazendo muito mais reunião do que fazia antes. Então, tomem isso com um grãozinho de sal, tá? Mas a gente faz a nossa reunião de sync, Design System, toda sexta-feira, das 5 às 6. E a ideia ali é a gente passar esse tempo para ver o que está acontecendo, se está tudo indo certo, trazer as discussões pertinentes de propostas novas que foram feitas, coisas que não estão funcionando, e resolver problema. Então, precisa demorar 1 hora? Não. Pode ter semanas que demoram 15 minutos, 30 minutos, pode ter semanas que demoram 1h30, porque a discussão vai longe de algo que está acontecendo, algum problema que a gente encontrou. Mas é legal ter isso com alguma recorrência, tá? A gente faz a cada 15 dias ali, mas que talvez no começo seja semanal, por exemplo, 2 vezes por semana, se estiver pegando fogo, tiverem com vontade, com tempo para fazer isso. Mas é importante ter essa cadência, tá? Ter uma reunião, nem que seja de meia hora, por exemplo, a cada 15 dias, 1 vez por mês, para garantir que as coisas estão funcionando e para conversar. Parece besteira, mas fica uma dica boa aí para vocês testarem se funciona. Design Critiques, então, sempre que tiverem propostas novas para o Design System, ideal é que funcione como qualquer outra coisa que a gente coloque em produção. Então, no iFood a gente tem tanto a questão dos testes, né, e isso é uma coisa importante para você com o Design System, de testar a usabilidade, se está funcionando ou se não. E tem o Critique. Então, aqui é importante trazer outros designers que não trabalharam naquele componente. Então, por exemplo, você está fazendo uma proposta para um componente de breadcrumb, que fica lá em cima mostrando os passos que dá para chegar naquela página. Escolha bem as pessoas que vão participar. Então, aonde é que você acha que esse componente está sendo usado? Você já bateu o olho no Figma e viu que tem outras 2 ou 3 partes do produto que usam? Chama essas pessoas para um critique. Mostra para elas o que você está propondo, por que você está propondo.
E é importante ter essa conversa, porque aí o componente já sai muito mais rico desde o começo. No modelo centralizado, essas dicas não funcionam tão bem, tá? Tanto da Sync quanto do Design Critique, porque é uma pessoa só tomando decisão e tal. No modelo federado, que é mais distribuído, isso aqui se torna bem importante. Processos claros. E aí é que eu dei o spoilerzinho lá atrás. É importante que as coisas, para serem feitas, estejam claras como elas vão ser feitas. Então, nesse caso, vamos pegar um exemplo. Eu posso submeter um componente para o Design System. É importante que eu saiba como fazer isso. Que não é só abrir o Figma, colocar lá, fechar e publicar e nós. Precisa ter um processo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma critique, eu preciso submeter em algum lugar. Quem precisa revisar? Por quê? Parece besteira também, mas no começo é besteira, tá? No começo é meio que vamos fazendo e vamos se organizando aqui, porque é bastante coisa que meio que está definida. As cores, infelizmente, não tem muita discussão, botão e tal. Quando vai ficando mais complexo, é importante ter esses processinhos, porque senão, de repente, você está trabalhando no seu arquivo e o botão que era vermelho fica azul. E aí você fala, eita, por que o botão ficou azul? Porque alguém foi lá e mudou no Design System porque achou que deveria, teve uma super ideia e não fez por mal. Só que como não tinha um processo para a gente entender que isso ia acontecer, se preparar, atualizar, ver se faz sentido, de repente todo mundo está com o botão azul. Então é importante garantir que isso aqui está rolando bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho de métrica, que é como medir o sucesso do Design System. No fim das contas é isso. Como é que a gente sabe se o esforço que a gente está fazendo com o Design System está valendo para alguma coisa? E a primeira, e acho que a mais fácil, a mais besta delas, e que talvez uma das que tenha mais valor, é o NPS. O NPS é perguntar, você recomendaria usar essa ferramenta ou esse produto para outra pessoa? Então, no caso, é perguntar, você recomendaria o uso do Design System para outro designer, para outro engenheiro ou para outro PM? Isso aqui dá para a gente um sentido de o Design System está fazendo sentido, porque se essa nota for alta, quer dizer que quem usa acha incrível e fala, putz, todo mundo tinha que usar isso aqui. E isso é um bom indicador de que a gente está fazendo um trabalho bom para os nossos stakeholders, para o nosso público designer. Para os designers, para os engenheiros, para os PMs, estamos fazendo um bom trabalho. Tá? Não quer dizer que está fazendo um bom trabalho para o nosso cliente final, lá na ponta, mas é um indicador de que, para quem a gente cria, o produto que é para servir outros produtos, que é o Design System, é um bom produto. A segunda métrica que é importante é a distribuição de componentes que estão em cada uma daquelas camadas que a gente discutiu semana passada. Lembra quando a gente falou de tipos de componentes e onde eles estão? Então, aqui é para ser uma pirâmide mesmo, tá? Com o Design System Core na base. O que isso quer dizer? Não tem número certo, de novo, né? Nunca tem certo e errado, mas a grande maioria dos componentes deveriam estar no Design System Core. Então, a gente está falando de botão, de espaçamento, tipografia, ícone. Isso tem que estar no core, isso tem que estar reutilizado na maior parte. Tem coisas, você tem uma área de financeiro, uma área de dashboards, que vão estar nichadas mesmo. Então, os gráficos financeiros vão estar só na parte financeira, tudo bem, a gente usa em outro lugar. Mas eles têm que ser menor que o Design System Core. E o sob medida, que é aquele componente que você faz para um caso específico, tem que ser a exceção. Vão ter casos? Vão, com certeza vão ter. Não existe um mundo em que tudo é Design System, não funciona. Mas são exceções. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de como é que a gente usa o Figma para olhar esses números, né? Você não tem que ficar contando isso na mão, porque ninguém conseguiria. Mas acho que é talvez uma das mais importantes para o começo. Então, você olhar o Design System Core subindo e o resto descendo, vai dar um bom indicativo de que você está conseguindo aplicar bem o conceito do Design System. Em métricas de produto, eu trouxe dois exemplos que a gente usa hoje no iFood, que é o MUX e o SES. E eles medem a qualidade de uso da interface por parte do usuário final. Então, o que a gente quer saber aqui? A gente quer olhar se a gente usa uma coisa que chama cohort, que nada mais é que você olha para o dado em um momento do tempo e fala, tá bom, a partir desse momento eu fiz as tais mudanças, isso teve algum impacto positivo? Você pode acabar enviesando, porque podem ter outros fatores que mexam nisso, e aí você poderia fazer um teste AB para entender tal. A gente acha que não vale a pena fazer teste AB para esse tipo de coisa, porque a gente vai colocar o Design System lá por causa de todos os outros benefícios. A gente só fica meio de olho nessas métricas para entender se tem um impacto muito grande. Então, o que elas são? Só para passar rapidinho. O SES, ele mede o esforço para cada jornada. Então, quando o cliente termina de adicionar o item no cardápio, por exemplo, a gente pergunta, isso foi muito fácil ou muito difícil? E quando a gente usa as coisas do Design System, a gente tenta entender se esse número está mudando. Se tem uma tendência de crescer ou de descer. A gente pode cometer algum erro com o Design System e impactar negativamente. E o MUX, ele é mais para o produto como um todo. É como se fosse um NPS, só que o NPS fala da empresa também. O MUX, ele fala só do produto. Ele pergunta se, no nosso caso, é o portal do parceiro
do parceiro do iFood, se ele atende a necessidade, se ele é fácil de usar. A gente está buscando basicamente o fácil de usar aqui. Se quanto mais esse número aqui cresce, né, as coisas darem no Design System Core, mais a facilidade de uso cresce. De novo, ele não é infalível, porque você pode estar enviesando, se você quiser realmente ser infalível, tem que ser um teste AB, mas aí talvez seja esforço demais para validar isso. Mas tem uma correlação boa, dá para tirar umas conclusões legais. Tá bom? E esse aqui é uma avaliação no começo, tá? Então, assim, se vocês quiserem, pelos primeiros 6 meses de uso, contar componentes que foram criados, ou ter um roadmap dos primeiros 30 componentes que vocês querem criar em 6 meses, talvez seja uma métrica legal. Então, fala que componentes vocês querem criar e vamos contar se você está conseguindo criar componentes suficientes ao longo do tempo. E essa aqui é a adoção do Design System. E esse aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente da ferramenta especificamente. Esse é o Design System Analytics do Figma. Tá? Mas aqui dá para você entender aonde está sendo usado o Design System. Então, aí depende muito de caso a caso. Você pode, por exemplo, se vocês organizam o Figma com... para cada arquivo é uma feature, vocês podem olhar arquivo a arquivo, quantas inserções de componentes tem ao longo do tempo. Falar, putz, legal, quer dizer que para o arquivo financeiro que representa a parte financeira, a gente está usando cada vez mais componentes lá. E aí, se você receber esse número crescendo para o todo, quer dizer que a gente está usando cada vez mais o Design System. Então, é meio que uma métrica de adoção, isso faz bastante sentido no começo. Mais para frente, é outra métrica que não faz muito sentido, porque meio que vai estar fazendo parte já. Mas no começo é bem legal, para você ver se as pessoas estão usando ou não e poder cobrar isso. Tá. E tem o último, que eu nem coloquei nada para exemplificar, porque ela é uma pontinha de padaria, assim, de eficiência e produtividade. Tá? Então, eu não me basearia muito nisso, por exemplo, para levar para uma discussão executiva ou de board para falar que a gente tem que colocar esforço nisso, conseguir recursos, porque é um argumento que você pode quebrar meio fácil. Mas é bom para a gente entender que esse tipo de coisa funciona. Então, o nosso exemplo da continha de padaria no iFood a gente está fazendo um componente de abas. Quando você está lá numa página, né, ela tem o cabeçalho e tem as abas que são como se fossem subpáginas ali dentro. E aí a gente, conversando com o dev, falou, putz, quanto tempo você demora para fazer esse componente do zero? Você tem que codar ele. Uns 2 dias está pronto. Tá bom. Para fazer isso no Design System? Mesmo tempo. Só fazer um componente e tal, talvez 1 horinha ou 2 a mais para empacotar ali, mas é a mesma coisa. Beleza. E para usar? Quanto tempo você demora para usar? Para chegar no mesmo resultado, só que usando o componente? 2 horas. Então, quer dizer, a gente foi de 16 horas para 2. A gente teve uma melhora de 8 vezes. As continhas de padaria são legais, para a gente entender se está fazendo sentido. Tá? E especialmente para engenharia, porque até em design é mais difícil de falar, né? Tipo, quanto tempo você monta uma tela? Não é só o Design System que influencia, né? Mas as continhas de padaria podem ser legal para ajudar no começo, tá? Para convencer alguém, explicar algum conceito, mas eu também não recomendo que vocês se debrucem muito nela para justificar de uma forma mais robusta. Eu iria para outras coisas lá atrás. Tá? Para impacto no produto, para uso de componente, também mais robustas. Tá? Sobre gestão era isso. Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Deixar uns 15 segundinhos abertos aí, se alguém quiser abrir o microfone. Bom, vamos lá então. Podem me parar se vocês precisarem, se vocês querem tirar alguma dúvida, sem estresse nenhum, tá? Documentação. Essa é a parte que é mais legal no começo, mas vai ficando mais chata com o tempo. Mas, quanto mais chata ela fica, mais importante ela é. Então, mantenha isso sempre em mente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como documentar o Design System, vou trazer uns exemplos do iFood de como a gente faz. Eu vou falar de 3 coisas. Primeiro, entender para quem vocês estão documentando. Segundo, entender o que documentar, o que você tem que colocar lá. E terceiro, qual é o nível de detalhe que você tem que ir. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, e isso pode mudar no contexto de vocês, isso é uma regra geral, tá? Pode ser que, por contexto específico de algum produto, o PM é muito importante, mas a regra geral é que a audiência primária do Design System é a pessoa que está trabalhando com design e a pessoa que está trabalhando com desenvolvimento. Porque no dia a dia, são essas pessoas que vão usar. O designer vai usar isso no Figma para montar as coisas, para conseguir trabalhar mais rápido. E o dev vai usar isso no dia a dia para poder codar mais rápido e não ter que ficar reimplementando tudo. Tá? Essas são as pessoas que importam. Tem uma audiência secundária, para quem é legal ter acesso, mas que, se tiver que tomar uma decisão, pensa sempre na audiência primária. Tá? Que o PM pode achar muito legal ir lá para entender como é que as coisas funcionam, que componente usar. Tem PM que gosta de fazer... E é até discutível se isso é legal ou não, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas tem PM que adora fazer wireframe para
discutir alguma ideia e tal. E às vezes o PM vai usar o Design System no Figma lá para montar uma tela, sabe? E para discutir alguma coisa. Às vezes pode ser bacana, então é uma audiência secundária. QA pode usar isso bastante para ver se os componentes estão bem implementados, pesquisador para entender a questão de usabilidade, se teve impacto, se não teve, pessoal de conteúdo, mas sempre coloquem na cabeça. Audiência primária é designer e dev. Tá? Bom, já falei essas coisas. E aí, tem 4 coisas que fazem bastante sentido de colocar na documentação de um componente, que é a introdução, os exemplos, o porquê, né, o design reference é o porquê a gente fez aquilo com o design e como usar aquilo no código. Só um minutinho, gente. Foi mal. Então é importante que essas 4 coisas estejam lá. Tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, o que é a introdução? A introdução é quando você vai explicar o que é o componente que a gente está falando. Então, aqui eu peguei um exemplo do Carbon Design System. Ele explica o que é um breadcrumb. Vai falar o breadcrumb é uma navegação secundária. É importante que tem que ser curtinho, não dá para escrever uma bíblia aqui, mas é importante que deixe bem claro quando que eu uso esse componente, em que momento eu vou decidir usar ele ou não. Tá? Quando a gente vai falar de design reference para explicar o porquê de você fazer assim, fazer assado, é importante que esteja mais documentada a perspectiva do designer do porquê fazer aquilo. Mas pensa que isso aqui é para todo mundo. O designer, o dev, o PM, o QA, o researcher estão olhando e estão entendendo. Ah, entendi, esse componente é para isso. Tá. Esse exemplo de um que a gente tem no nosso design system no Pomodoro. Então, é para o alert que a gente tem lá, que a gente mostra para o parceiro. E a gente explica um pouquinho de para que serve o alert, um parágrafo simples. E aí embaixo a gente dá um pouquinho de contexto, que ele tem 2 variações, tem o small e o medium, a gente fala quando é que você usa o small, quando é que você usa o medium. Tem que colocando isso no meio do texto. E logo embaixo a gente já coloca uns exemplos, mas eu vou entrar nisso. Então, o importante escrevam simples, escrevam rapidinho, mas se preocupem em fazer um texto que deixa claro para que serve o componente. Segunda parte, exemplos. Talvez essa seja a parte mais importante da documentação de manter atualizado, tá? Porque conforme a gente vai mudando os componentes, a gente às vezes esquece de tirar um PNG novo e subir. A gente vai até falar um pouquinho do Zero Height, que a gente usa que faz isso automático, mas é importante manter isso atualizado. O mundo maravilhoso é você ter o código, meio que você importar a biblioteca e colocar o código de produção que está sendo usado para mostrar ali. No iFood a gente não consegue fazer isso hoje, acho que em poucos lugares, assim, dá muito trabalho, muito esforço de engenharia. Mas a gente garantiu, usando a ferramenta que é o Zero Height, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de que, pelo menos, a imagem que está lá, a gente garante que ela é uma imagem que representa o que está no Figma, que é para representar o que está implementado. Tá? É importante deixar isso aqui atualizado. E esse é um exemplo de como é que... Peguei o alert como exemplo, não vou seguir com ele, mas de como é que a gente usa lá. Então, a gente traz os exemplos e aí até dá um nominho para cada um deles. Né? A gente usa esse nome depois no código, vou falar um pouquinho mais para frente também. E aí, se vocês acharem que faz sentido, e aí no nosso Design System a gente faz em alguns casos e não faz em outros, tá? A gente, em alguns casos, gosta de colocar eles aplicados numa tela. Então, quando eu aplico esse componente numa tela, num lugar específico, como é que ele fica? Onde que ele vai? Então, não precisa fazer para tudo, o botão é meio redundante você fazer isso. Agora, para um alert, a gente achou que fazia sentido. Tá? E aí, por último, é o racional de design, que é... Aqui você tem que explicar o porquê que você fez esse componente, o que está por trás da decisão de fazer o componente, quando você vai usar, quando você não vai usar. Tá? Então, é bem uma questão de explicar no detalhe por que você fez aquilo, em que momento ele funciona. E aí um bônus, que acho que também teve um pedido na última aula sobre isso, que é a acessibilidade. E aqui eu deixei, se vocês quiserem olhar depois, a referência do Salesforce Design System, que acho que, na minha opinião, assim, do que eu já vi, é quem faz a parte de usabilidade melhor. Então, aqui tem um exemplo simples, né, de quem está falando aqui embaixo. Né? Ele fala do accordion, então tem uma introduçãozinha lá, um exemplo de como é que funciona, explicando como funciona, e já tem a parte de acessibilidade, que ele fala o que você tem que fazer na hora de usar para garantir que ele está acessível. Tá? E aí ele coloca, inclusive, se estiver usando isso junto com botões e menus, você tem que olhar essas referências também. E tem umas referências um pouco mais hardcore, assim, esse é de um outro, do alerta deles, que ele fala, ó, presta atenção, você tem que usar o role, ele dá um exemplo de como é que você usa o role, você tem que usar quando for falar o tipo de notificação que é, tal. Então, assim,
depende muito de cada componente, tá? Não tem uma receita também. Se precisa de exemplo, de referência, esse do Salesforce é o melhor que eu já vi. E ele traz esse tópico, assim, basicamente documentar e garantir que na hora de codar o componente você coloque o maior número possível de coisas de acessibilidade já prontas para ir, para não ter que reimplementar isso. Deixa eu falar um pouquinho de implementação mais para frente, eu explico um pouco melhor. Tá. Eu vou trazer algumas outras coisas que vocês podem colocar. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de nível de detalhe, do que fazer e do que não fazer. Mas esse é legal, do do's and don'ts. Então, especialmente se você tem problema de um componente ser frequentemente usado da maneira errada, vale a pena fazer um do's and don'ts. Tá? Então, aí trouxe esse exemplo do Material, mas acho que vou fazer um evento do iFood aqui também. Acho que não coloquei aqui. Se eu coloquei os botões como usar, o primário e o secundário. Mas é importante, se alguém está usando errado sempre alguma coisa, cria um do and don't, é bem legal. Anatomia, isso aqui é difícil ser interessante se o design system for para um produto, é mais interessante se o design system, por exemplo, se tivesse um design system da Mori, que vocês reusam para os clientes, por exemplo. Aí seria bem mais interessante ter isso aqui, essa documentação mais parruda. Nesse caso, é mais nesse sentido, se vocês fizerem uma coisa mais ampla, tá? Mas é basicamente falar como é que é composto esse componente. Estrutura é legal, especialmente se você implementa isso em mais de uma plataforma. Então é legal para o QA dar uma olhada se está bem implementado, para o time de dev vir aqui consultar referência, se está funcionando, se não está. Mas aí depende do que se faz sentido ou não. Pode ser que a gente tem um fluxo de desenvolvimento super legal, a gente não faz sentido investir tempo documentando a estrutura e tudo bem. Tá? E tem o índice visual. Esse aqui, se usarem uma ferramenta tipo Zero Height, que integra bem, ele sai de graça. Então, meio que só o fato de você usar a ferramenta e fazer bonitinho, já faz. Ele é legal porque muitas vezes você não sabe o nome do componente que você quer. Né? Você quer passar escaneando tudo que tem disponível ali para falar, eu quero usar uma lista, eu quero usar um botão X, Y, Z. Então, nesse caso, pode ser bem legal. Tá? E aí, falando de um pouco do nível certo de detalhe, de quanto documentar. Então, assim, o básico é obrigatório. Então, colocar aquelas coisinhas que a gente falou no começo lá, tá, para a gente olhar de novo. Colocar introdução, exemplos, design reference, pelo menos o básico para entender o porquê que a gente fez isso. E como é que isso aparece no código, isso precisa ter. É difícil fugir disso. A gente falou de do's and don'ts, vocês vão ver muitos outros exemplos de coisas que eu não trouxe aqui. E aí a hora de entender se faz sentido ou não colocar isso, é olhar para qual o benefício que isso vai trazer. Não adianta eu fazer uma anatomia super complexa se o uso prático disso é zero, porque é para o mesmo produto, a gente não tem por que saber disso, a gente vai no Figma e inspeciona, não tem muito porquê. Então, aqui é sempre pensar de que o básico tem que fazer, pelo menos superficialmente, você não precisa ir muito fundo no porquê, nos porquês você fez no detalhe, que escolheu tal fonte, que escolheu tal cor, essas decisões estão meio implícitas e vocês se conhecem no dia a dia ali, entendem por quê. Mas façam o básico e vão até onde fizer sentido, tá? E aí, a questão é, nem todo mundo precisa ser um Material Design System. Se vocês olharem Material, isso é para um componente, que é o Action Button lá, o Floating Action Button. Olha o tanto de coisa que eles têm documentado. Usa com ícone, não usa, põe na esquerda, põe na direita, não usa no grid. Eles precisam disso para o design system de vocês? E eu duvido. Porque o Google faz isso porque tem milhões de desenvolvedores e designers no mundo trabalhando com esse design system. É só pensar, escrita árabe, o botão vai para a esquerda ou fica na direita? São tantas variáveis para pensar. Então, a questão sempre é essa. Pensa nessa escala de que quanto mais profundo você vai, mais caro fica, mais caro em questão de tempo, né? Mais tempo você tem que investir para documentar e ver se faz sentido. Se não tiver trazendo valor, não precisa fazer. Então, tem componentes, por exemplo, a gente coloca aquela questão de colocar a tela aplicada, tem outros que não. Porque a gente achou que não fazia sentido, não precisava, era simples o suficiente para entender. Tá? Beleza. E aí, dicas finais sobre documentação. A primeira delas é priorize. Tá? Como eu falei lá no começo. Não é grátis, assim, não vai sair automaticamente em uma ferramenta, vai ter que sentar para escrever. E coloquem foco nisso. Porque um design system mal documentado, às vezes é tão ruim ou pior do que um design system, não ter um design system. Porque aí vocês vão começar a utilizar os componentes para coisas que eles não foram feitos. Então, vai pegar o negócio que era para ser uma aba e vai colocar como um botão. Isso pode ser um problema.
Isso gera bastante inconsistência, na verdade. Então, documento, isso é bem importante. Tem que ser acessível. Aqui não é nem questão de acessibilidade, tá? É questão de fácil acesso. Então, qualquer um com um link tem que chegar. Tem que logar, tem que ter acesso na ferramenta, já foi. Então, deixem o mais acessível possível. No nosso caso, no iFood, a gente usa 3 ferramentas, 4. O Zero Height, que é onde as pessoas podem consultar. O Confluence, que é onde está a nossa página inicial que eu mostrei para vocês. O GitHub, que é onde está o código, onde todos os devs têm acesso. E o Gira para traquear tudo que está rolando. Então, são as ferramentas que são super acessíveis. Tá? E é o meio que onde a gente documenta tanto o que está rolando quanto o nosso design system. A documentação é viva, então não se esqueçam de mantê-la atualizada. Atualizou o botão, colocou um botão novo, trocou o racional de que você usa uma cor, que você faz tal coisa, é importante atualizar. E completa. Então, assim, se tiver componente, eles precisam estar documentados. Talvez em níveis diferentes, um menos, um mais que o outro, mas todos precisam ter um porquê. Uma biblioteca, um design system que tem na sua biblioteca um componente que não tem nenhuma descrição, é um problema. É uma indicação de que alguma coisa está errada ali. A gente não deveria deixar isso passar. Tá bom? Um golinho de água, que vocês querem fazer alguma pergunta, manda ver. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho de código. Pessoal, não assusta, tá? Fiquem tranquilos, tá tudo certo. Super tranquilo de entender. E eu vou passar só o básico. Lembra que a gente falou lá atrás sobre qual é o fluxo, né, de a gente colocar as coisas no Figma e elas aparecerem no código? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais em detalhe o que são esses passos. E o que eu quero com isso aqui é que vocês tenham ferramentas para conversar com os devs. Então, quando você for falar com uma pessoa de desenvolvimento sobre como é que eu organizo meu arquivo do Figma, por exemplo, para facilitar para as pessoas extraírem os tokens de lá. Você precisa entender como é que isso é extraído. Tá? Então, é isso que eu quero dar para vocês hoje, esse conhecimento básico. E aí fiquem super à vontade agora para me parar no meio, pedir para voltar, para eu explicar de novo, porque é uma coisa que pode ser nova para muitos de vocês. Então, não precisa ter vergonha nenhuma, tá? Faz parte do processo aprender essas coisas. O primeiro, que esse aqui eu estou mais acostumado, que é colocar as coisas no Figma. Então, vocês vão ter o Figma lá. E aí, como é que a gente faz no iFood isso? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de organização de arquivo e tal. Mas a gente tem um arquivo só com os tokens. Por quê? Porque aí a gente herda esse arquivo nos outros arquivos de componente que a gente tem. E a gente pode, a maneira que a API do Figma funciona para automatizar esse processo ele vai num arquivo específico, né? Tem um ID, se você olhar na barra de navegação, tem uma string gigante que representa aquele arquivo, é uma string única. Então o que a gente coloca a gente coloca lá no nosso script, que vai rodar tudo isso, vou explicar mais para frente como, a gente coloca o nome desse arquivo lá. Então ele sempre vai no mesmo arquivo e busca os tokens na hora de gerar as coisas do design system. Então, por isso que é legal você ter um arquivo separadinho só com os tokens para esse script poder ir lá e pegar isso. Tá? Então o pessoal de dev vai escrever um script que vai lá pela API do Figma e puxa esses tokens de dentro do arquivo. O que ele faz com isso? Aí que a gente vai chegar de que ele vai gerar esses tokens num arquivo que não está falando, ele só transiciona, é como se você pegasse aquilo e transformasse para uma outra linguagem em que as linguagens de programação vão entender. E as mais comuns são JSON e Emo, tá? Eu vou mostrar um exemplo de cada uma aqui para vocês. Então, JSON, vocês devem ter visto, já é uma das mais comuns quando a gente fala de transitar informação, que é basicamente tudo que a gente colocou no arquivo do Figma, ele vai estar aqui assim, né? Então, você vai ter o nome da cor, por exemplo, com um hexa dela. E aí, se você tiver outras coisas, como tipografia e tal, vale a pena até sentar do lado do dev para entender na hora de montar esse arquivo, fazer o arquivo como você gostaria, pede para ele tirar um JSON exportando com um script, e aí você volta de novo e olha e fala, beleza, entendi, vamos mudar para ficar mais fácil assim, tá? Mas é isso aqui que vai sair no final, não tem segredo. É chave e valor, então é como se fosse um dicionário, você pergunta qual que é o color primary dark, ele te fala que é C4 1835. Tá? E esse aqui é só uma outra notação, tá? É como se fossem jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Então, um você faz com os colchetes e com as aspas, e aqui no YAML ele usa a indentação, né? O tamanho dessa indentação aqui, e os 2 pontos para identificar, mas são basicamente a mesma coisa, tá? Aí a gente vai passar pela parte de que a gente vai colocar isso para funcionar, aplicar isso para valer nos produtos, tá? Bom.
Desculpa, gente. Achei que era uma coisa urgente. Perdão. Bom, como é que funciona, então? A gente tem lá, no arquivo do CSS, vou dar o exemplo do CSS, tá? Mas é bem análogo para outras coisas. Então, por exemplo, no iOS, no Android, vai ser bem análogo a isso. Então, é importante que vocês entendam o conceito de como é que isso funciona, e aí depois vocês podem pegar, se quiserem até eu mando uns exemplos depois de código em cada uma das plataformas que vocês usam. Tá? Mas, como pelo perfil eu conheço um pouquinho dos times, achei que esse aqui seria o mais útil para você. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a família de fonte, né, como uma variável. Então, isso teoricamente foi extraído lá do Design System. Tem coisas que você vai deixar hard-coded no próprio scriptzinho, por exemplo. O Base Unit não tem um jeito muito fácil de você extrair isso do Design System. Tem que fazer um quadrado e falar, pega a dimensão desse quadrado. Até tem. Às vezes não é tão prático, é uma coisa que você muda sempre. Então, esse aqui, por exemplo, pode estar direto no script falando que o Base Unit é 16. Tá? Ou que é 8, né? No caso, a gente usa 16, vou explicar um pouquinho do RAM. Mas pode estar lá, muito claro isso aqui. Tá? E aí, então a gente pegou as variáveis que a gente tanto puxou dinamicamente do Figma, quanto deixou hard-coded lá no próprio script. E é isso, quando a gente fala de token, é isso. Lembra que a gente definiu que é uma variável semântica de estilo? É por conta disso. É porque a gente vai usar essas variáveis para transformar todo o nosso design system. Então, quando vocês vão olhar aqui, a gente está falando, por exemplo, o type body, que é meu P, meu texto de corpo lá. O que eu estou falando? Estou falando aqui o font family body, que é essa variável, que é o Arial, por exemplo. Estou colocando o font size, que é um rem, que é esse 16. E estou colocando a cor como color primary black. Se eu voltar lá em cima, vai ter, não coloquei aqui, mas vai ter uma cor preto, para representar o preto de corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que daqui para frente, se eu quiser mudar qualquer coisa, por exemplo, se eu quiser ter build systems, eu vou pegar o mesmo código, mas para a empresa A ou para o produto A, eu vou gerar um código em que o color primary é vermelho e para B ele é azul. O design system tudo muda com a mudança dessa linha aqui. E aí, obviamente, não é quantas linhas ser mudadas, os tokens, mas quando a gente fala dos tokens e tal, na prática, no código, é isso que muda. É o valor de uma variável. E se a variável é sempre reutilizada dali para baixo, ela vai funcionar. E aí, quando a gente coloca isso no HTML, aí não tem impacto nenhum. É só a gente estar utilizando o que está no CSS. A grande mágica vai acontecer aqui. Tá? E aí a gente chega na ponta do processo, lá na frente, que é o código. Então, quando a gente está falando de código, é isso aqui que é o design system de vocês. Não é o que está no Figma, é isso aqui, porque é isso que o cliente está usando no fim das contas. Tá? Se não chegar até aqui, grande parte do valor do design system está perdido. Então, isso é aquilo que a gente pegou lá, por exemplo, de como você junta... Imagina que quando a gente faz isso aqui no Figma, né, fazer analogia, a gente está pegando um componente de cabeçalho 5, a gente está fazendo um grupo de 2 elementos, que é um cabeçalho 3 e um texto de corpo. Né? E aí a gente coloca uma caixinha atrás e ele faz um componentezinho de card. No Figma, o que a gente faz? A gente agrupa essas coisas aqui, dá um Ctrl G, botão direito, criar componente. O React, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, ele pega esses bloquinhos que você vai reutilizar. Então, nesse caso, eu peguei no exemplo o componente de card e coloquei de um jeito que você possa reutilizar. Então, é como se você tivesse dado um Ctrl G no Figma, criado um componente e estivesse reutilizando ele, é a mesma coisa. Tá? E aí, aqui eu até coloquei uma coisa que você pode fazer, que é uma coisa que a gente faz no Figma também. Vou falar um pouquinho na parte de ferramentas depois, que é com as variantes e tal. Você pode colocar um pouco de lógica. Então, na hora de usar, a pessoa escolhe, eu quero o tema dark, eu quero o tema light. Então, aí com isso, você vai mudando lá dentro. Tá? E aí, é aquilo que eu falei, isso aqui é o nosso Ctrl G do Figma, né? Então, quando você dá um create component lá, serve para criar um componente, é isso que a gente está fazendo, só que no código. É a mesma coisa, só que na hora de implementar. E na hora de usar, o que a pessoa faz? Ela digitar toda vez isso aqui, ela coloca o card component e passa para esse card component como parâmetro as coisas de título, qual que é o título, qual que é a descrição, e aí ele vai vir aqui dentro e falar, beleza, isso aqui eu vou jogar aqui no meio, isso aqui eu vou jogar aqui no meio. Tá? E é assim que, isso é o design system, tá? É esse todo o processo, são todos os passos de que desde que o arquivo no Figma, até ele tá na ponta, como um componente implementado, que é isso aqui, esses são os passos que ele vai passar durante o design system, esses processos de build do design system, tá? E no fim das contas,
que é essa biblioteca, essa lib que o pessoal vai usar? Nada mais é que várias versões desse card component aqui. É você pegar várias vezes isso aqui que a gente fez, e aí você vai criar uma biblioteca, né? A junção desses componentes toda é que é a biblioteca que você vai usar. E aí é importante entender que cada tecnologia específica vai ter a sua biblioteca. Então, quando a gente vai pegar o nosso componente de card de novo como exemplo, quando você vai ter ele implementado do mesmo jeito em 3 plataformas, em web, Android e iOS, eles são 3 códigos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Essa implementação aqui, vão ter 3 versões dela, 3 códigos diferentes. Tá? Mas a magia de você fazer esse processo bonitinho é que, na hora de você criar essas variáveis no código, elas são variáveis, como a gente viu lá atrás, o arquivo JSON, ele meio que não está nem aí se ele é Android, se ele é iOS, se ele é web. Ele é só chave e valor. É a chave e o valor. Então, o que é um vermelho, o que é uma cor primária? É esse vermelho. O que é um preto de texto? É esse hexadecimal. Então, quando você tira essa carga dos componentes, eles têm que estar atrelados a alguma plataforma específica, você pode fazer de um jeito que, na hora de você fazer essa build, de você executar esse processo, o mesmo arquivo que tem os tokens pode ser usado por todo mundo. Então, aí é que a gente vai entrar numa parte um pouco mais complicada. Se querem tirar dúvida específica disso, a gente pode conversar depois mais um detalhe para não perder muito tempo aqui. Mas aí você pode ter uma build gerando 9, 10, 11 bibliotecas que partem de um arquivo JSON só com os tokens. Aí você muda nesse arquivo, todo o resto se atualiza automaticamente. Tá? E aí, no fim das contas, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter uma biblioteca lá no GitHub ou no Bitbucket, onde é que o time de vocês coloca o código. Mas é uma biblioteca que está lá, que tem versões, e que tem o código lá para as pessoas se utilizarem. Tá? No fim das contas, todo esse processo é para gerar uma biblioteca que você pode importar. E no fim das contas, o que a maioria das pessoas que está usando vai usar é isso aqui. Então, o dev que está usando o componente de card, ele não vai nem saber que isso aqui está acontecendo. Ele vai saber que ele tem que chamar esse card component, passar esses 3 parâmetros e vai desenhar um card na tela para ele. Todo o resto da lógica, de tamanho, de cor, tudo isso é abstraído, que é a mesma lógica do Figma no Design System. Tá? Tudo isso é abstraído para a pessoa que está usando. Tá bom? E aí, umas últimas coisinhas de repertório para vocês terem o que falar, tá? E aí vocês vão ouvir vários nomes para isso. O mais comum acho que é o Jenkins, mas chama de pipeline de desenvolvimento, tá? Boa, é isso aí. O Victor colocou aí. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, mas sim, dá para visualizar bem legal o código para cada plataforma na hora de exportar. O pipeline, o que ele é? É como se fosse um robozinho que roda uma série de coisas em série, em ordem do primeiro para o último. Então, todos esses passos que a gente conversou, vai no Figma, puxa da API, gera um arquivo JSON, passa esse arquivo JSON para o arquivo do React, ou do Android, ou do iOS, gera esse arquivo, publica no GitHub. Não tem uma pessoinha fazendo isso. Geralmente, é um robozinho, que é esse processo de build aqui do Jenkins, outra ferramenta que vocês usam. Tá? Tem algumas que fazem isso. Qual que é a beleza disso? A beleza é que isso pode ser feito na hora de um aperto de um botão. Então, não sei se você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Você pode colocar, por exemplo, um robozinho para todo dia ir lá e ver se tem mudança nos tokens. Se tiver, ele começar esse processo de fazer o build automático. Mas o mais prático, às vezes, é ter um botão que alguns designers têm, o pessoal que está no esquema federado ali, por exemplo, ou a pessoa centralizada tem, que ela vai lá, clica nesse botão. Clicou nesse botão, ele faz todo o processo de build, solta uma versão nova do Design System. Tá? Então, assim, a gente mudou com o cinza. Você vai lá no Figma, aquele arquivo que vocês combinaram, que é o de tokens, troca o cinza, vai no link do Jenkins, que o seu dev vai conversar com você e vai te passar, você aperta um botão. Dali para frente, todo mundo que atualizar, lançar a versão nova do aplicativo, vai ter a versão nova do Design System. Tá? Esse é um mundo maravilhoso. Estamos aqui no iFood, não estamos ainda. A gente está quase lá. Falta um pouco para a gente chegar nessa versão maravilhosa de apertar um botão e ter a produção. Tem alguns processos manuais. Mas aqui que dá para chegar. Dá para chegar se apertar um botão e na próxima release você sabe que o seu cinza vai estar em produção. Tá? E para o desenvolvedor ele não tem nem que se preocupar em fazer isso, porque lembra que a gente colocou em variável lá no começo? Quer dizer que pro dev tanto faz. Você está usando aquele pedacinho que é card component. Se ele tem um cinza, tem um branco, ele tanto faz. Tá?
E aí, por último, acho que é a última parte aqui, a documentação de código, que aí aqui fica importante porque todo esse código que a gente tirou lá atrás, né, de como é que esse componente se parece, tem que estar documentado como é que isso aqui funciona. Então, eu não vou saber que eu tenho que usar essas três propriedades na hora de usar o card component se não tiver escrito. Então, essas ferramentas de documentação de código servem para isso. Tá? Serve para você falar, olha, é assim que você usa esse pedaço de código aqui. Tá? Então, é importante que vocês saibam que isso existe, que isso é importante e que funcione bem lá. Tá? Então, 3 pontinhos para a gente fechar. Vocês tinham que fazer entender o básico de como funciona. Vocês querem abrir o microfone para tirar a dúvida, mas acho que esse é o básico de como é que sai do Figma e chega em produção. Esse é o processo que passa. E dá para automatizar tudo, mas tem coisa que é manual, tem coisa que não depende da maturidade de cada system. Outra coisa importante, que parece besteira, compartilhem as nomenclaturas. Então, o token do Figma, se vocês nomearem ele do jeito certinho na hora de nomear o componente, até o nome do token já vai ser cascateado na hora de gerar o arquivo JSON. Com isso vem a responsabilidade de, se alguém renomear o arquivo do JSON, o componente, o nome do componente no Figma, vocês quebram uma build de design system. Então é importante saber que tem a responsabilidade de usar isso. Mas isso quer dizer que não tem, mas o que é esse nome do design system no código? Não tem essa. É o mesmo nome em todo o processo. Tá? Então, a responsabilidade ali na hora de mexer nesses arquivos mais densos, então vale a pena travar para algumas pessoas só poderem mexer. Mas se você compartilhar os nomes dos componentes dos tokens, tem muita vantagem, não vai ter barulho na comunicação. Tá? E aí, orientem esses arquivos do design system, especialmente o de tokens, para facilitar a extração pela API. Ele não tem que ser fácil para o designer usar. Vocês vão mexer nisso uma vez na vida da morte. Quem vai usar isso toda vez é o robozinho que vai lá e puxa. Quanto mais fácil ele fizer isso, melhor. Tá? Acho que esse era o monstro da noite de hoje, era o código. Vocês querem tirar uma dúvida aí e aproveitar? Matheus, no iFood, Renato falando, no iFood, como foi a receptividade dos caras de coding mesmo lá, dos desenvolvedores, nesse processo de implantação do Design System, a parte mais integrada, né? Assim, se a gente pegar lá da sua aula inicial para agora, assim, nível avançado master, né? Assim, entre aspas, assim. Acho que é óbvio que o caminho começa pela sua primeira aula mesmo, né? Desde, tipo, vamos dar print em um monte de tela, encontrar os padrões, mais ou menos começar a organizar os padrões, encontrar formatos visuais para esses padrões. Mas aí chegou o dia que foi, designer querendo se meter a codificar, né, na vida de vocês lá. Como é que foi isso? Assim, isso não teria funcionado se a gente não tivesse... Eu vou falar até um pouquinho quando a gente falar de estratégia mais na frente. Isso não teria funcionado se a gente não tivesse encontrado os parceiros em cada área. Assim. Então, a gente tem alguns parceiros de engenharia, que é o pessoal que já gostava desse assunto e falou, putz, não, eu faço. Então, esse exemplo que eu dei da aba é um exemplo real. Assim, a gente estava fazendo isso num squad específico lá. E aí o cara falou, não, peraí, eu vou desenvolver de novo essa aba. Podemos fazer um componente no Design System? Podemos. Da gente está documentado já. E tinha essa mentalidade um pouco, né, de apartado, que hoje é uma coisa que a gente vê que não faz nenhum sentido. Pô, pra gente não fica muito documentado. Pô, beleza, vou fazer então. Então, eu até vou falar lá na frente um pouquinho dessa ideia do Design System First, que e já que você vai fazer um componente, coloca no Design System. Transforma isso num negócio tão fácil que a pessoa já vai lá e coda isso no Design System. Mas é essencial, Virgílio, que o pessoal de engenharia esteja muito comprado nisso. E no começo, não foi alguém da liderança que falou, não, tem que fazer, não sei o que, um diretor veio e falou, não, a gente se combinou e falou, pessoal, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, se for desenvolver, já faz direto no Design System, pra gente não ter problema, e foi meio que surgindo naturalmente, sabe? Não teve um grande projeto, vamos fazer no Design System, isso foi crescendo e tomando corpo. Então, vou até detalhar isso um pouquinho depois na estratégia, mas acho que é por aí. Responde a pergunta? Sim, respondeu. E eu só te complemento com uma outra pergunta que é o contrário. E quando você, né, numa posição, você ou as pessoas que estavam com você nas posições de liderança, chegaram para os designers, que eu sei que nesse momento, nos últimos 2 anos, há uma certa predisposição com a questão do design system, e contaram para essa turma que do tipo, ok, vai muito além de simplesmente um design guide, assim, tipo,
vai muito além porque é muito mais produtivo, mas talvez vocês tenham que aprender um pouquinho mais de uma coisa que dá dor de cabeça, que é até codificar. Como que foi isso aí? Eu acho que se não teve um momento que a gente falou sobre isso, acho que foi um aprendizado, uma coisa que a gente foi sentindo a dor e aprendendo. Porque e quando eu falo de, putz, olha, não imaginem como coisas separadas, isso é coisa que a gente sofreu na pele, a gente sentiu essa dor, que é a gente imaginar que o design system é uma coisa que está no Figma e a implementação é outra. E não funciona, galera, porque aí cada um implementa de um jeito, cada um faz de um jeito e não rola. Então, isso foi muito natural porque a gente foi sentindo as dores no dia a dia. Então, a gente pegava o mesmo botão, no Figma tava igualzinho. A gente botava em produção e falava, meu Deus, como é que tá um com 48 pixels, outro com 40? O que deu errado? Fala, putz, o espaçamento tá pela metade. Beleza. Então foi aí que a gente foi entendendo que, sentindo essas dores e entendendo, sabe? E acho que assim, tô tentando passar um pouquinho daquela coisa que as mães sempre falam, né? Eu vou te contar o que eu fiz de errado pra você não fazer, mas tem coisas que vocês vão passar. Vocês vão falar, não precisa documentar, ou vou começar aqui no Figma e tal. E faz parte também. Pode ser que para vocês não doa tanto, vocês topem andar com isso por um tempo, pode ser que não. Mas é meio que foi natural, assim, não teve ninguém que falou, a gente foi sentir isso no dia a dia, sabe? Legal, tranquilo. Valeu. Boa. Mas alguém quer aproveitar, deixa? Não? Bora lá, então. Falar um pouquinho de ferramental. E aí, nosso papo da última semana, o que vocês trouxeram é que Figma vocês estão por dentro. Eu vou trazer, assim, básico do Figma, que vocês já conhecem, componente e tal, e vou aprofundar um pouquinho em outras coisas, tá? Então, vou conversar com vocês hoje de duas ferramentas. No final, eu tenho até alternativas, tá? Essas aqui são as duas que a gente usa no iFood, que são as que eu tenho mais familiaridade. Quer dizer que são as melhores? Não, para o nosso caso é a melhor. Vocês podem usar o Sketch, podem usar o XD, podem usar o InVision Design System Manager, são ferramentas ótimas, tá? Tem prós e contras, mas essa aqui eu estou trazendo para vocês porque são as que a gente achou que funciona melhor. Tá? Então, Figma, basicão, não vou nem passar muito tempo, vocês sabem como é que funciona. Criou um componente, pôs no arquivo, publicou, vamos junto, é nosso. Tá? E aqui, acho que essa parte que vocês comentaram um pouco, que queriam saber como funciona, eu vou trazer um pouquinho de como é que a gente organiza esses arquivos no Figma. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem alguns arquivos que eles ficam no topo da cadeia. Então, tem os arquivos, por exemplo, eu vou até ir entre um e outro aqui, que são os nossos globais de algumas coisas. Então, por exemplo, tokens e tipografia, a gente usa a mesma em todos os produtos do iFood. Seja o aplicativo do restaurante, do consumidor, do empregador, todos eles usam a mesma. E os tokens a mesma coisa. As cores são exatamente as mesmas. Ou deveriam, tá? Se não é porque não está usando design system. É a grande minoria hoje. Acho que a gente já está bem mais maduro com isso. E aí, esses arquivos ficam num projeto separado, que pouquíssimas pessoas têm acesso à edição. Então, a gente tem uma pessoa de cada tribo que tem acesso. Então, tem o Josias, tem a Bruna, tem uma pessoa de logística que trabalha nesse arquivo. E é isso. Esses arquivos ficam aqui no topo da cadeia. Tá? Eles alimentam todo o resto. Então, todos os arquivos que a gente tem, por exemplo, aí a gente vai ter para cada tribo, né? Então, para consumidores, para restaurantes, para logística, para cada tribo a gente vai ter um arquivo de design system que tem os componentes. Alguns deles compartilham componentes. Então, por exemplo, os botões são basicamente os mesmos no iFood inteiro. A gente tem algumas diferenças. Então, por exemplo, em restaurantes e em logística, a gente tem alguns botões que são maiores, que não estão no aplicativo de consumidor, porque a gente usa eles muito em landing page de captação. Então, no CTA principal, que é maior, a gente não tem em consumer, não tem landing page de captação. Você meio que usa o app, já é um processo diferente. Quando você é um restaurante entregador, você tem que ir lá, uma página, você entende o que é o iFood, como é que funciona, clica no botão, coloca o e-mail, o telefone. Então, tem essas diferenças, tá? E aí que tem essa segunda camada. Bom, a gente tem essa primeira camada aqui com os tokens, que fica lá em cima. E a segunda camada, que é para cada um deles. A gente tem um para mobile, um para desktop, um para gestor de pedidos, que é um software desktop específico que a gente faz. E aí os tokens, quando a gente precisa criar outros tokens. Então, por exemplo, a gente tem, no caso de restaurantes, por exemplo, a gente usa um azul que ninguém mais usa para um caso específico no gestor de pedidos, que é a ferramenta que o restaurante usa para receber os pedidos e organizar. Então, a gente usa algumas cores lá para dar sentido para algumas coisas. Só que esse é um token que ninguém mais no iFood usa. A gente traz só para o nosso arquivo de token. Então, cada arquivo de design system que a gente tem, ele herda de duas coisas. Do arquivo de token global, e 99% das coisas tem que vir dali. Se tiver uma outra exceção, ela vem nesse arquivo separado.
Beleza? Acho que essa foi uma das perguntas da semana passada. Se vocês querem tirar alguma dúvida, querem abrir para perguntar aí, tirou a curiosidade, respondeu o que vocês queriam ouvir. Vou assumir que o silêncio respondeu, tá? Pode abrir qualquer momento o microfone para mim para fazer pergunta. Outra coisa que a gente descobriu depois de apanhar um pouco usem sempre que possível o campo de descrição. Essa é mais uma dica, tá? Porque nem sempre você vai querer abrir o Design System para saber qual que é daquele componente. Se puder usar os campos de descrição e aí bônus, colocar o link para a página do Design System na descrição, lá na ferramenta do Zero Height, no DSM, onde é que vocês usem, colocar o link para isso na descrição, aí é para estourar fogos. Aí fica show de bola. Se você está com dúvida, você clica no link que está na descrição do componente que você está usando e já vai lá. Então, assim, se vocês puderem fazer isso para cada componente, fica animal. Tá? Isso aqui é coisa nova, tá? Acho que foi, sei lá, nos últimos 2, 3 meses que eles introduziram, então a gente está mudando bastante coisa para usar isso aqui, a gente não usa em tudo, mas os componentes variants ajudam bastante. Tá? Antes a gente tinha meio que a nomenclatura lá, né? Tinha o button, /primary, /default, /selected, /disabled. E aí era difícil de você ficar navegando naquela árvore gigante e achar. Então a gente trocou para variants, tá trocando, né? E é muito melhor, gente. Se vocês puderem trocar, invista um tempinho aí para alguém chegar lá e trocar para as variants. É bem legal. Deixei o linkzinho aqui para a documentação oficial do Figma de como fazer, mas é um avanço de vida. Muito bom. E aí, o último, mas não menos importante do Figma, e esse aqui, vocês só conseguem acesso se vocês estiverem na versão Organization do Figma, tá? Que acho que a versão padrão lá é $12 e a versão Organization 45 por cadeira, né? Por editor. Mas que é show de bola para acompanhar o que está rolando de Design System. Tá? É o Design System Analytics. Então você pode criar, e aí até ele ajuda um pouco, você pode criar um Design System onde vai ter os tokens, por exemplo, para a empresa inteira, no nosso caso da iFood, e para cada subtime automaticamente herda esses tokens do padrão. Eu acho que é isso aqui do Design System Analytics, e essa questão de organização em subtimes que tem no Enterprise do Figma, no Organization, vale muito a pena o upgrade. Tá? Essa ferramenta sozinha acho que já vale quando a gente está falando de Design Systems. Ela é fenomenal. Tá? E a nossa ferramenta de documentação de escolha, que é o Zero Height. Então, por que ele é tão legal? Acho que a primeira coisa não tem que ficar fazendo nada na mão, tirando print e tal. Ele só lê o seu arquivo do Figma, que você sobe lá, interpreta o que está rolando, extrai os componentes e joga. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode só baixar, atualizou alguma coisa no Figma, baixa e sobe lá e só altera a descrição por texto que você colocou. Então facilita muito na hora de usar. Tá? É difícil ficar coisa para trás, assim, desatualizada quando a gente usa isso, porque você sobe o arquivo e ele identifica tudo sozinho. Dá uns treta de vez em quando, mas a melhor solução que a gente achou. E aí a hora de escrever é fácil, então meio que dá um Google Docs ali que você vai editando as coisas e manda ver. Não tem muito segredo. Tá? E talvez uma das bem legais aqui é a edição de componente. Tá? O histórico de edição, né? A gente sabe que a nossa última versão do botão, a 66, foi do dia 22 de junho. Então, esse aqui, o dev quer saber, mudou, não mudou, tem que atualizar, não tem, dá para vir aqui e olhar. Tá? Dá para você, e aí como ele funciona meio com o Google Docs ali, dá para fazer o que você quiser. Então, nesse caso, eu sabia que eu tinha esse exemplo, não sabia onde. É os dos and don'ts que a gente colocou de botão. A gente foi lá e colocou mais detalhado. A gente pegou, fez uma página de how to use e colocou prints de como usar e como não usar. Um minutinho. Foi mal, gente. Os cachorros estão sanos aqui hoje. E aí a gente aproveitou essa ferramenta para, nesse caso específico, como a gente estava tendo muito erro de uso do componente, a gente foi lá e fez dos and don'ts para esse aqui. Como é que você usa, como é que você não usa. Então, assim, é sempre na direita esse botão, tem que ter sempre espaçamento. Você pode usar um secundário, você pode usar um terciário. A gente colocou lá. E aí é super fácil, que a gente só fez um Figma qualquer, tirou print das coisas, colocou aqui, escreveu, 15 minutos estava pronto. Super fácil. E a outra parte legal é que a gente já colocou o embed isso aqui é o real lá, tá? Então que é como você importa o alert, quais são as propriedades que você pode passar para ele. Então, lá tem uma abinha de código para cada componente, que você pode ir direto naquele componente, e aí o dev consegue vir aqui, copiar isso aqui, colar no código e começar a usar, sem estresse nenhum. Então, do próprio Zero Height, como o pessoal organizou direitinho,
consegue já saber como é que você usa aquele componente, o código dele. Então, você pode passar esse link para o dev, por exemplo, para usar alguma coisa. Tá? E aí tem as alternativas. E, de novo, eu sempre falei, não tem certo e não tem errado. O que eu acho que é legal de vocês olharem, se estiverem considerando? O XD funciona bem, ele tem as shared libraries lá, dá para usar, funciona bem, para fazer essas bibliotecas de design system e tal. O Sketch sozinho não funciona muito bem, porque ele depende dos arquivos. Então, se vocês forem usar o Sketch para isso, eu recomendo que vocês usem o Abstract junto. Tá? Mas como eu sei que acho que a maioria de vocês usa Figma, só para vocês saberem que existem essas opções. Tá? Figma, na minha opinião, dá de lavada em todo mundo aqui. E aí de documentação, a escolha de vocês. Tá? Esse aqui, eu falei do Zero Height porque para a gente foi o que melhor atendeu. Mas tem o Design System Manager da InVision. Ele funciona melhor que o Sketch. Mas rola com Figma também, ele é muito bom. Se já paga o InVision, talvez seja melhor para ir para ele. O Frontify, que é legal também. Na nossa opinião, não tem integração tão boa com o Zero Height, com o Figma como o Zero Height tem. E se vocês não quiserem pagar por nada por enquanto, o bom e velho Confluence, qualquer wiki que vocês tenham, o Notion, manda ver. Tira print, documenta, que vai ser muito melhor do que não ter nada. Se vocês quiserem documentar no arquivo do Figma, botar o componente, escrever do lado, que foi assim que a gente fez no começo, tá ótimo. Isso é importante aqui. Comecem. Usar uma ferramenta como o Zero Height ajuda muito a você não ficar tendo retrabalho, se repetindo e tal, mas comece. Tá? Eu vou passar um pouquinho de aprendizados e dicas, a gente dá um breakzinho, aí eu volto para explicar para vocês um pouquinho da dinâmica de como é que vocês vão fazer. A gente pode até escolher se vocês querem fazer hoje, ou se vocês querem que eu explique como é que é, vocês tiram dúvidas, vocês levam para fazer depois, um outro dia em equipe lá, vocês que mandam, bom? Aprendizados e dicas. Primeira, que acho que é um pouquinho do que o Virgílio perguntou lá no começo. Vai ser uma bagunça e tudo bem. Tá? No começo vocês vão ir para um monte de lugar, vão jogar componente fora, vai ter que refazer, faz parte. É assim que começa. Tá? Sempre lembra dos princípios e do objetivo, é isso que tem que guiar, tem que ser o fio condutor de vocês. Sem isso, vocês não vão conseguir andar, porque vocês vão querer ir para várias direções. Então, é importante, muito importante ter o objetivo e ter essas coisas guiando vocês. Tá? Segundo, devagar e sempre. E esse parece besteira, mas é importante também. Vocês vão sair daqui hoje, eu espero, pelo menos, muito animados para fazer tudo isso. Quando a gente começou a falar de design system, era uma loucura, todo mundo queria fazer e tal. Só que aí a realidade bate na gente, e as entregas do dia a dia chegam, as coisas estão atrasadas. Então, se vocês tiverem energia para fazer muita coisa agora, façam. Vai ser animal. Mas é muito importante que vocês façam isso de maneira sustentável. Então, eu queria fazer uma semana inteira de design system, não dá. Dá para fazer meio período na sexta-feira? Dá. Faça meio período na sexta-feira. Se você conseguir fazer todo o meio período na sexta-feira durante um ano, é muito melhor do que você se matar 2, 3 semanas e nunca mais fazer. Tem muito mais valor a longo prazo. Tá? É muito importante pensar nisso na hora de escolher como fazer. Design System First. Eu comentei um pouquinho lá atrás. Se você já tem algum projeto novo que está reimplementando alguma coisa, aí vale a pena usar bastante o relacionamento que vocês têm com os desenvolvedores. Como é que vocês vão fazer isso? Vou trazer o nosso exemplo lá do iFood. Um exemplo mais lá de trás e um exemplo de agora. Mais lá de trás. A gente estava começando a fazer o Design System, quase não tinha nenhum componente, tinha botão e token, era isso. E a gente estava refazendo, tinham telas novas saindo, o produto estava crescendo e tal. A gente estava refazendo. Então, os devs e os designers começaram a conversar e falar, putz, essa tab que eu fiz aqui já está do componente do Figma do Design System. Você não quer já implementar isso aqui na biblioteca do Pomodoro, lá em React? Ah, vai demorar um pouco mais. Não. Quer que eu converse com o PM, a gente alinha? Não, putz, vamos. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, vai codar uma coisa que já está no Design System, chora para o desenvolvedor, pede de joelho, dá um jeito de colocar lá. De novo, parece besteira, mas isso aqui pode ganhar muito tempo e muita força. Porque o pessoal já está fazendo, essa é a sacada. O pessoal já está desenvolvendo isso. Muitas vezes, para desenvolver para o Design System é um pulo. Falta pedir, falta dar ideia. Então, deem essa ideia. Tá? E aí, nosso caso de hoje a gente está fazendo um redesign grande de um produto que está um pouco mais velho, que a gente não dava muita atenção. E está aproveitando para desenvolver uma pancada de componente novo e colocar no Design System. A gente foi lá e falou, putz, tinha Kanban, tinha uma pancada de coisa que a gente queria usar em um monte de lugar. A gente falou, agora é a hora. Vamos pegar isso aqui. Sentamos com o time, conversamos, falamos, galera, tudo isso de componente no Design System, primeiro, já vamos alinhar com o time que trabalha no Design System, que faz o componente e tal. Isso está sendo bem útil para a gente. Tá? E aí vai um pouco no que eu falei do Design System First, é conseguir apoio. Então, aproveitem as métricas, criem um racional, porque o Design System é importante, tenham isso embaixo da manga, porque quando surgir a oportunidade, é legal que vocês levem para os times,
para os engenheiros, para os PMs, para os executivos, para o CEO da empresa, o valor disso no contexto. Você não vai bater na porta do CEO e falar, então, deixa eu contar todos os design system, porque vocês vão levar uma portada na cara, porque isso é muito mais tático, faz muito mais parte do nosso dia a dia. Mas se num momento, numa reunião, surgir uma discussão sobre isso, estejam preparados para conseguir esse apoio para convencer as pessoas, tá? Eu acho que a gente tem bastante material, e vocês podem tirar dúvidas sobre como fazer isso, mas tenham as métricas, o objetivo, o acompanhamento dos números que vocês estão fazendo, porque na hora, às vezes, um momento especial que você vai conseguir, vai ter um time de 2 pessoas focadas para desenvolver isso, porque alguém viu o valor. Então, é muito importante ir de pouquinho em pouquinho construindo esses relacionamentos e conseguindo apoio. Tá? Pessoal, vamos fazer um breakzinho, falei bastante, estou um pouquinho de água aqui. Vamos fazer um breakzinho de 7 minutos, a gente volta às 8h30, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês de quais são os próximos passos aqui para vocês criarem o plano de vocês. E aí vocês podem escolher, a gente pode fazer agora, deve demorar uns 10, 15 minutinhos para fazer, ou a gente pode só conversar, tirar as dúvidas e vocês fazem depois. Com os times eu passo o templatezinho que tem para vocês preencherem. Pode ser? 7 minutinhos de break, então a gente já volta? Fechado. Fechado? Então, beleza, galerinha. 8h30 cravada, a gente está de volta, então, tá? Valeu.
Tô de volta aqui, pessoal. Se você quiser aproveitar para tirar um pouquinho de dúvida aí, quiser levantar alguma coisa, fique à vontade. Bom, 8h30 cravado, vamos lá de volta, então. Flavinha, posso seguir aqui? Bora, vai lá. Vamos lá. Pessoal, então agora, eu vou até pedir a ajuda do Shigu e do Miguel e da Flávia para a gente ver como fazer. Qual que era a ideia, tá? Eu vou passar para vocês a ideia que a gente tinha aqui. Era rodar um workshop. Eu sei que 8h30 tá tarde, se vocês não tiverem a fim de fazer agora, que serem só que a gente converse um pouco mais, tire dúvidas, vocês fazem depois também. Eu passo os templates sem estresse nenhum, tá? Vou falar um pouquinho de workshop, assim, é uma dinâmica, tá? Só para vocês tomarem as decisões e preencherem. Vou falar um pouquinho de o que a gente vai fazer, o que é legal fazer. E aí vocês escolhem se vocês querem fazer agora, se dividir em grupos, a gente faz os breakout rooms aqui no Zoom. Ou se vocês querem tirar dúvida, a gente fecha por hoje, e aí cada líder de time puxa depois com o seu time, eu passo o template para vocês. Tá? Vou explicar rapidamente como é que rola. Então, primeiro, que eu acho que é talvez a parte mais legal de fazer um design system, que é dar um nome. Então, você vê que tem nomes bem engraçadinhos por aí. O nosso da iFood chama Pomodoro, que a gente vê ele como molho que permeia todos os produtos. A gente chama ele de Pomodoro justamente por causa do molho de tomate. Um doce, não o molho mais famoso. E aí, aquelas coisas que a gente conversou semana passada, sobre objetivo e princípios, é muito legal documentar aqui, tá? Vocês já sabem como usar, vocês já sabem que o objetivo é para tomar as decisões, de como fazer, o que priorizar, e que os princípios servem para arbitrar nas decisões que vocês vão tomar. Então aqui é importante ter algum lugar documentado. Ah, não quero fazer numa apresentação, quero fazer no Confluence, quero fazer no... Ok, façam o que vocês preferirem, tá? O template é só uma guia, assim. O importante são as informações que vão estar aqui, tá bom? Então é isso. Bem na Design System, tragam as respostas para cá. E se vocês não tiverem as respostas, por exemplo, não deu tempo de fazer os princípios, tudo bem, passa batido e vamos embora. Não tem muito estresse. E aí, talvez a parte que deva ter mais discussão entre vocês, tá? E aí, por isso que talvez vocês queiram levar para fazer depois, ou prefiram fazer agora até para tirar dúvida, fica a critério de vocês mesmos, se vocês preferirem. A gente está aqui até as 9, a gente pode usar esse tempo como vocês preferirem. Aqui é onde vocês vão escolher o modelo de gestão. Então, a gente falou lá atrás que tem 3, e vocês podem misturar isso como vocês quiserem. Então, solitário, centralizado, federado. É importante que vocês escolham, no caso do centralizado e do federado, escolham quem são as pessoas responsáveis. Tá? No solitário, a gente só vai para esse caminho se tiver hoje funcionar assim, vocês terem só documentar isso, tá? Se a gente puder ir além do solitário, é o ideal. É ficar entre o centralizado ou o federado. Tá? E aí depende de cada um. Mas documentem e escolham quem são os responsáveis. Quando a gente falou, lembra de boletim de atualização e tal, syncs, onde a gente vai escolher, quais as métricas a gente vai usar. Então é importante que vocês escolham essas coisas e deixem definido. Então, e aqui depende muito de como cada empresa funciona. Então, no iFood, por exemplo, a gente funciona em ciclos de 3 meses. A gente são quartis, né? E para cada quartil, a gente repensa as métricas. Então, no nosso caso, uma sessão de métricas dessa dura 3 meses. Vocês podem fazer para durar 1 ano, para durar 6 meses, depende de cada empresa, mas é bom que tenha, tipo, olha, a gente quer ter 15% dos componentes no Design System Core. E aí que é importante voltar lá atrás, no inventário que vocês fizeram, que vocês vão fazer, e entender, tá bom, a gente quer chegar em 15% no Core,
quais são os componentes que a gente mais usa? Botão, tipografia, aba e, sei lá, drop-down. Beleza, é isso que a gente vai fazer. Então, o importante das métricas é ter essa baliza assim, de o que vocês querem chegar e por quê. Dica, não vá direto para métricas de impacto em produto, porque no começo o impacto tem que ser muito pequeno. O botão do Design System e um botão normal não fazem tanta diferença. Então, o ideal é que no começo vocês seguirem para métricas do próprio Design System internas, então NPS, é difícil fazer uma versão inicial sem ter, é quase obrigatório ter ali para entender a percepção. E aí pensar se vocês querem ter um roadmap fixo com uns 15 componentes mais, querem colocar uma métrica de coisas no Design System Core e tal, mas é importante escolher. E por último, nesse segundo momento, é escolher as ferramentas. Então, quais são as ferramentas que vocês vão usar? Vocês já usam o Figma, acho que a maioria do que a gente conversou já. Então, beleza, vamos usar o Figma. Vamos fazer como para documentar? A gente vai usar o Zero Height, vai colocar direto no Figma, vai colocar no DSM, vamos olhar as opções e entender. A gente vai usar, vai fazer upgrade do Figma para ter as métricas de Design System, não vai? Quanto isso custa? Essa é uma discussão que designers têm pouco às vezes, então talvez valha a pena vocês terem essa noção, essa discussão de que falar com galera, e aí, vamos usar ou não vamos? Quanto isso custa? Está disposto a pagar o preço que custa para usar o Analytics, por exemplo? E aí, por último, eu vou trazer algumas coisinhas que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, essa primeira parte aqui, de escolher os primeiros tokens e componentes, tem muito a ver com o fato de que algumas coisas, especialmente se vocês estão começando agora o Design System, são básicas que todo mundo tem que fazer. Eu até deixei alguns exemplos ali do tipo token, por tipografia, eu duvido que tenha alguém que não tenha isso no Design System. Então já coloca. E aqui, como vocês estão começando em de velocidade, a ideia é pegar o inventário que vocês fizeram, botar os componentes que mais aparecem lá. Vocês vão ficar tentados a botar todos. A minha recomendação é, coloquem os que mais aparecem e que estão mais fáceis. Até um componente super complexo que aparece sempre. Vamos deixar para um segundo momento. Coloquem aqui as primeiras coisas que vocês vão atacar. Aquela curva de valor, lembra? Que vocês vão ter pouco esforço e muito valor. Esse é o objetivo. Isso vai dar para vocês velocidade. Depois que vocês ganham uma certa velocidade, é difícil parar. Tem que desacelerar bastante para parar. Se vocês conseguirem acelerar rápido, geralmente ajuda a manter mais esse momento, se vocês conseguirem andar mais. Tá? Depois tem um papo sobre riscos. Então vocês precisam entender o que pode impedir o Design System. Então, por exemplo, tem um projeto muito grande que vai consumir o tempo de todo mundo e isso pode ser um problema para o Design System. Precisa mapear. A gente tem um time de engenharia que é um pouco descrente nisso e que não está disposto a investir. Tem que mapear. E aí, cada uma dessas coisas tem que estar lá. Né? O que vai impedir que isso aconteça? E a outra é, o que pode tirar prioridade? Então, putz, a gente está no momento, a gente está crescendo muito, tem muita coisa para fazer. Beleza. A gente está com um time pequeno. Beleza. O principal é mapear esses riscos. Lá na frente a gente vai falar de mitigar esses riscos nos próximos passos, mas é entender que esses riscos existem e trabalhar pensando neles. Tá? Se eu sei que o time Y, que é responsável por isso, não vai dar prioridade, qual que é o meu plano para não ser assim? Vou dividir isso com o time X, vou deixar só com o time Y, por exemplo. E aí aqui são os passos que a gente vai dar. Tá? E aí foi até o que o Virgílio perguntou que eu trouxe, que são os aliados. Quem são as pessoas que vocês sabem dentro da empresa que gostam de Design System? Então, com certeza, tem algum engenheiro no time de vocês que gosta desse assunto. No iFood a gente tinha uns 4 lá que curtiam esse assunto e que, se não fossem eles, nosso Design System não existiria, ponto. Então, são 4 pessoas de engenharia que, se não fossem elas, a gente não teria tirado do papel, porque no começo a gente não tinha um time para fazer isso. Foi aquele esquema do Design System First, já que vamos fazer componente, e foi nessas 4 pessoas que a gente começou. Conforme a gente foi ganhando velocidade, criando o corpo, aí a gente conseguiu negociar, beleza, agora a gente tem 2, 3 pessoas dedicadas para fazer os componentes, para dar manutenção no código. No começo, é muito difícil. Se vocês conseguirem, legal, show de bola, parabéns. Mas é uma negociação super difícil, porque é recurso. E recurso a empresa geralmente quer colocar onde está trazendo dinheiro agora. Então, se vocês puderem encontrar esses aliados, e aí, as minhas dicas são engenharia, primeiros aliados que vocês têm que encontrar, porque eles vão fazer acontecer, e outros, tá? O que são esses outros? Geralmente é liderança. Então, liderança de design, porque designers vão precisar investir tempo nisso, e o líder tem que estar disposto a brigar por isso e comprar essa briga junto. E engenharia é a mesma coisa. Os engenheiros, às vezes, esse setup inicial
dos arquivos de biblioteca e tal, ele leva tempo. Tá? Então, é difícil ter esse tempo inicial se não tiver alguma liderança apoiando. No nosso caso, a gente tinha um líder que acreditava nisso, que já meio que estava fazendo esse movimento sem pensar no design system, só pensando em lib mesmo, de desenvolvimento front-end, e falou, vamos juntar o útil ao agradável e fazer. E por último, cadência. E voltando naquilo que a gente falou lá atrás, né? Ter a ferramenta para colocar as coisas e tal. Aqui não precisa de ferramenta ainda. Anota aqui quais são os primeiros passos. Eu vou falar com fulano para que ele consiga, alguém de engenharia para ajudar a gente. Eu vou puxar para organizar o arquivo no Figma, vou fazer isso aqui. Então, deixem os primeiros passos. Então, tarefa, responsável e data. Se organizem. Lembrem que aí as datas, a data a gente cria, né? Então, se a gente combinou que era para 1º de dezembro, putz, não deu. Beleza, vamos replanejar para dia 7 de dezembro. Mas tem que ter uma data para as coisas, tá? Isso é importante, porque como é uma coisa que não tem prioridade ainda, não tem um time dedicado e tal, vai acabar caindo para baixo do tapete, assim, as coisas vão passando na frente, tá? Então é importante ter isso, ter data e ter esses aliados. É isso que vai fazer acontecer no primeiro momento, tá? E é isso. Acho que esse era o conteúdo todo que eu queria passar. Então agora a gente tem 2 opções. Vocês podem pegar, a gente faz os breakout rooms aqui para vocês conversarem, começarem a preencher isso, tem essa apresentaçãozinha. Ou eu posso passar para vocês fazerem com os times depois, em outro momento, marcar um workshop de uma manhã, talvez até para fazer tudo, né? Fazer o nome do design system, os princípios e preencher isso depois. E a gente pode usar esses minutos finais, esses 20 minutos que sobraram, para discutir. Acho que aí no conteúdo a gente chegou no final. E aí queria também ouvir se puderem dar... Vou mandar depois um formuláriozinho para ver feedback de como é que foi o conteúdo, se vocês gostaram, mas queria de verdade que vocês fossem super honestos sobre o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, e se faltou algum assunto que vocês quiserem ouvir, eu posso depois, por exemplo, passar por e-mail para a Flávia, ela repassa para vocês referências, ou escrever algum texto curto para explicar algum conceito. Então, queria que vocês abrissem os microfones aí para a gente conversar um pouco. Matheus, eu achei muito bom, muito completo. Eu vou, inclusive, revisitar esses vídeos depois, vou olhar, fazendo nota e tal. Eu, pessoalmente, agora estou meio vesgo já, tipo, depois do dia inteiro trabalhando agora, eu não vou conseguir render nada. Eu acho que isso se aplica a todo mundo. Mas, de qualquer forma, eu quero fazer esse trabalho com o meu time, então eu vou pegar todo esse framework aí que você propôs e vou aplicar neles depois, com certeza. Mas muito bom, parabéns, muito bom. Aprendi volumes aqui nessas aulas todas, muito bom. Valeu, boa. Fala, Pinheiro, gostei também bastante. Cara, acho que aí a gente, em 2 aulas, a gente passou aí por muita coisa. Acho que a gente tem uma maratona aí para começar. E acho que o grande lance aí, acho que do que você trouxe, acho que essa situação real, né? Nada é de um dia para o outro, né? Existe um trabalho aí evolutivo aí dentro do time, fora do time, e acho que isso é construído, né? Acho que é super bacana. A gente está num processo até um pouco meio diferente. A Smiles já tinha não existia um design system ali claro, então a gente ficou bebendo de uma fonte que não existia, então era muito ruim. Então acho que o app vinha de uma outra fonte, o site era feito dentro de casa. E aí o que aconteceu hoje em dia? A Accenture entrou lá para construir esse primeiro UI Kit, né? A gente está agora bem num problema nosso ali que a gente implementa esse design system ou não, a gente fica mantendo ainda com uma interface atual, né? Que ele não está casado com essa nova visão do design. Então, está num momento bem sutil. Acho que o time, alguns times... Excelente. Cara, a gente tá num momento ali que metade do time, né, tá pegando alguma coisa dentro do... E a gente tá no outro processo também, que é squad e não squad. Então tá vindo tudo ao mesmo tempo, acho que tá todo mundo ali na vontade mesmo de construir isso em conjunto, mas isso também a gente não pode atropelar, né? Então sempre no momento de ir devagar, o que está sendo feito, construído lá aos pouquinhos, está sendo implementado lá dentro dos nossos projetos. Mas acho que essa visão que você trouxe aí nessas 2 aulas, acho que tem muita coisa que, assim, é a base, né? Se a gente não planejar essa base bem feitinha, fazer isso de uma maneira bem alinhado com a área, tanto de fora e com o time,
cara, é o que você falou, o design system não é design system, né? Vira uma salada de fruta ali e cada vez vira um monstro, né? Vai só aumentar. Mas acho que, como o Miguel falou, cara, essas aulas que a gente vai voltar a revisitar aqui, e acho que o pontapé inicial é essa atividade. Acho que isso aí, de fato, a gente não tem, né? Acho que minimamente ter isso aí construído, acho que vai facilitar bastante internamente aí. Mas brigadão. Boa, fechadíssimo. Isso tá num problema numa encruzilhada, cara. Esse negócio de fazer design system ou não tem resposta certa absolutamente nenhuma. Vai depender muito da sua situação e boa sorte. A gente teve Agora, nesse momento há uns 2 anos atrás, é complicadíssimo. a gente está no momento, até falei para o designer, a gente está num momento assim que, cara, é um grande desafio. A gente passando por essa leva agora, cara, o aprendizado que a gente vai ter, em nenhum outro lugar a gente vai conquistar isso. Acho que esse é o grande desafio, acho que interno nosso, sabe? Então tá todo Vocês mundo estão lutando. fazendo um negócio muito legal, que é colocar os tijolinhos iniciais, assim, dá um orgulho você olhar para trás e falar, putz, eu coloquei esse tijolinho, assim, é bem legal. Aproveitem. Vai ser louco, vai ser meio estressante em alguns momentos, mas quando a gente olha para trás e fala, putz, eu coloquei esse tijolinho, é muito legal. E tem ponto, né, que você falou, né, o dia a dia, cara, consome muito, né, a agenda de todo mundo. O dia a dia, ele se deixar, ele consome até mais do que o normal. Então, como a gente vai colocar, de fato, né, responsáveis para construir isso aí? Né? Então, a gente também está nesse momento ali de olhar justamente internamente dentro do time, não sobrecarregar tudo, né, acho que pessoas, mas tá de uma forma que seja, que você falou, perene, né? E aos pouquinhos a gente vai fazendo e todo mundo tá alinhado. Então, é um desafio aí, mas legal. Boa. Você pontapé inicial para a gente aí, bem bacana. Bola, valeu. Bom, sou o Lucas, Matheus, prazer. Sou ex-writer da Smiles, trabalhei com o Shigio e com a galera que está aí. Eu confesso que foi um tema bem interessante, umas aulas bem interessantes, até porque eu, com a visão de ex-writer, não conseguia imaginar como que eu poderia me encaixar dentro de um design system. E o que você trouxe na primeira aula eu achei bem interessante. Confesso que tem uma camada aí de conhecimento bem complexa, assim, para quem é o ex-writer, né? Até para a parte de ferramentas, de documentação e tal, mas a visão do todo, assim, de ter o mínimo do conhecimento, eu achei enriquecedor. E valeu aí, agradeço. Valeu. Acho que é isso aí. Se alguém depois quiser. Eu vou mandar, acho que Flavinha, se quiser falar um pouquinho ali, não sei se quer dar mais alguma mensagem no final, mas acho que agora eu mando esses templates, eu vou mandar o link do template e mandar o PDF também, como vocês preferirem usar, aliás, do Google Docs, né? Se preferirem só clonar o documento e usar, ou preferir pegar o PDF e só copiar as coisas que estão lá mesmo para outro lugar. E eu acho que é isso, galera. No final dessa nossa primeira jornada. Você fala de novo quando a gente for falar de Motion, mas a gente que chegamos no nível de interações, né? A gente vai. Primeiro pedaço da nossa jornada, chegamos ao final. Boa, Matheus, obrigada. A gente vai se encontrar de novo em alguns outros módulos que o Matheus vai estar com a gente, mas acho que foi bacana. Os materiais estão sendo bastante acessados, tá, Matheus? O conteúdo da outra aula também, eu estou disponibilizando para o pessoal. Então, você pode me mandar, eu estou colocando no Google Drive que todo mundo tem acesso, junto com a aula gravada. Então, acho que quem tiver dúvida também pode mandar, pode falar comigo, pode falar com o Matheus. Eu faço essa ponte se for necessário. Mas está sendo bem bacana. Obrigada. Que bom, valeu, gente. Vocês têm meu e-mail, se vocês querem meu WhatsApp, só mandar e-mail lá, pedir, falar, eu queria ligar para conversar. Verdade, galera, assim, super curto trocar ideia, a gente marca um café, /cerveja, /copa, que vocês preferirem virtual aí, a gente troca uma ideia, sem estresse nenhum, tá querendo juntar para chorar as pitangas, falar, putz, tô conseguindo fazer, tá difícil, super tranquilo, adoro bater esses papos. Legal. Beleza? Então, acho que é isso. Vou mandar as materiais para a Flavinha, ela repassa para vocês, então. E muito obrigado de novo por mais 2 horinhas aí no final de terça-feira chuvosa. Que é difícil manter o foco aí, mas muito obrigado para todo mundo, viu? Eu que agradeço, cara. Foi ótimo. Parabéns. Valeu, gente. Valeu pelas dicas. Matheus, obrigado, cara. Valeu, Obrigado, Matheus. Até mais. Valeu, até mais, gente. Abraço. Abraço.